De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje eu vou conversar com o Dr. Tiago Oliveira Moreira. Ele é professor da UFRN, professor de Direito Internacional. Com ele vamos falar a respeito do lançamento do livro, que vai acontecer hoje, muito interessante, sobre a concretização dos direitos humanos dos migrantes pela jurisdição brasileira. Ou seja, os direitos, que direitos têm os migrantes, né? O pessoal que sai do seu país por motivo de guerra, de fome, de seca, de tantos outros motivos e vão parar em outros países. No caso do Brasil, os imigrantes que vêm para cá têm direito a quê? Como a gente deve se comportar com eles, né? Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão, doutor Tiago. Muito obrigado, boa tarde, Robson, boa tarde a todos os telespectadores. Um prazer tê-lo conosco, professor. E eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho, né, sobre qual a principal motivação desse livro. Bom, é fruto da sua tese de doutorado, né? Isso. Lá na UFRN eu venho desempenhando as lições da disciplina de Direito Internacional. Direito Internacional dos Direitos Humanos é mais a minha especialidade. E eu fui fazer doutorado na Universidade do País Basco, na Espanha. Ah, bacana. Isso. Inclusive há outros potiguares que já têm e que estão cursando. Lá existe a Universidade Livre, né? Também. E em virtude dessa minha pesquisa, eu analisei basicamente... Esse aqui é para mim? Pode ser. Muito bem. Eu analisei basicamente um caso que chegou na própria UFRN, no Núcleo de Prática Jurídica, que juntamente com a Ordem dos Advogados, entrou com uma ação na Justiça Federal para o reconhecimento da proteção dos direitos humanos de uma apátrida que aqui estava. E essa ação foi julgada procedente pelo Dr. Edilson Nobre, enquanto era juiz federal aqui, foi meu professor na UFRN. Partindo dessa sentença, dessa decisão, eu achei por bem investigar como os tribunais brasileiros protegem os direitos humanos dos migrantes. Sabemos que o Brasil tem imigrantes de mais de 80 nacionalidades e que isso em todo o país eles estão distribuídos e que têm direitos humanos como qualquer um outro nacional. Bacana. E aí eu gostaria que você pudesse falar para o nosso telespectador, vou mostrar aqui para a turma a capa desse livro, ficou muito bacana, mas, por exemplo, quais seriam os principais direitos, né, que a gente poderia compartilhar com os nossos telespectadores, que são direitos dos imigrantes? Bom, primeiro ponto é que, antes de ser um imigrante, é uma pessoa, é um ser humano. Então, ele tem todos os direitos que são inerentes às pessoas. Então, quando a Constituição ou quando as leis falam assim, a pessoa, o indivíduo tem direito à educação, acesso à educação. Então, um migrante também vai ter direito a ser aluno da UFRN, a ser aluno da rede pública, vai ter direito a ser atendido pelo SUS, por exemplo, sem nenhum custo, até porque o nosso sistema ele é universal, como o próprio nome já está dizendo. O Brasil faz parte dos países que assinaram a Carta dos Direitos Humanos, né, da ONU, né? Vários tratados internacionais que o Brasil é signatário, o Brasil assinou, pactuou e agora ele tem que cumprir. E os juízes têm que aplicar as normas previstas nesse tratado para assegurar os direitos humanos desses migrantes. Foi justamente isso que eu investiguei no meu livro. E dentre esses direitos, né, como é que está hoje a situação do Brasil para conseguir atender essas pessoas, seja na área da saúde, da educação, da segurança das suas necessidades básicas, né, quando chegam em situação principalmente fragilizada, muitos chegam sem casa, outros chegam com algum dinheiro que conseguiram esconder e sair do país para juntar, para tentar recomeçar a vida. Então, que tipo de atendimento o Brasil oferece para essas pessoas hoje? Bom, sabemos que o Brasil passa por uma dificuldade em suas políticas públicas, inclusive para os próprios nacionais. Porém, o impacto dos imigrantes aqui não é grande como uma parte da imprensa coloca. O nosso saldo migratório ele é negativo. Eu tenho mais brasileiros morando fora do que imigrantes que aqui estão. Então, essas pessoas, elas têm encontrado, sim, larga dificuldade, inclusive pelo despreparo dos servidores públicos, que não querem reconhecer os documentos, que colocam dificuldades, que acham que o protocolo da solicitação da condição de refugiado, por exemplo, não serve como documento, mas a lei é bem clara, dizendo que serve. E muitas universidades que exigem revalidação do diploma, e às vezes você saiu da Síria só com a roupa do corpo. Então, como é que você vai ter histórico escolar, aí traduzir tudo para o português, com um tradutor juramentado? Então, são regras que tem que ter uma flexibilização para que o direito humano à educação possa ser atendido. E como é que você vê, por exemplo, uma situação assim que a mim me deixou estarrecido, muito triste, a situação trágica que você viu, né, uma situação explícita de fascismo mesmo, a agressão de uma quantidade de jovens lá em São Paulo a um restaurante que era mantido e organizado por pessoas de origem de religião muçulmana, por exemplo, né? Que lá eles geravam emprego para em torno de 40, 43 pessoas aproximadamente, eu acho que era isso, na reportagem que eu vi, e eles simplesmente atacaram esse lugar, esse restaurante, por pura maldade, não tem outra explicação,
E isso fica por isso mesmo? Essas pessoas que estão tentando sobreviver, trabalhando honestamente, justamente, não têm direito a nada? Bom, Robson, infelizmente esses atos de xenofobia, que muitas vezes algumas correntes políticas até incentivam, alguns setores da sociedade civil pregam esse nacionalismo exacerbado, mas isso é um absurdo. Até o Papa, né, eu fiz uma vez um comentário à abertura inicial aqui do programa, até o Papa já alertou para o perigo desse tipo de coisa, né? Somos um povo só, a raça humana, né? Ou então, somos o quê? Uma raça desumana, a gente com esse tipo de comportamento, né? E esse povo às vezes ainda vem falar em Deus, pelo amor de Deus, literalmente, falar em Deus, em Jesus, com esse tipo de comportamento, o que dizer que é um comportamento animal é insultar os animais, né? E veja bem, muitas pessoas criticam a imigração para o Brasil, criticam a vinda de imigrantes e o acolhimento, porém, se você perguntar, você quer ir morar fora do Brasil? Ele diz automaticamente que quer ir morar nos Estados Unidos, por exemplo. É egoísmo, então, como é né? que você tem um discurso xenófobo, mas você gostaria de ir morar nos Estados Unidos ou na Europa? É um contrassenso muito grande. E ainda mais nesse caso de São Paulo, são imigrantes que estão movimentando a economia, gerando empregos, riqueza para o nosso país, como você bem disse, além da riqueza cultural. Pois é, como é que está? Tem produção? Você que, por exemplo, estuda toda essa causa, deve estar percebendo realmente, né, como é interessante, é isso que você falou, de pessoas que, quando sai do Brasil, quer ser bem acolhida lá fora, mas na hora que vem uma pessoa em caso de extrema necessidade, não quer acolher aqui. Então, é uma contradição muito forte, né? Muito forte. O Rio Grande do Norte, felizmente, nós estamos dentro da política de interiorização dos venezuelanos, acolhendo. Em Caicó, por exemplo, nós já temos 60 venezuelanos que foram acolhidos, que estão lá dentro de um projeto social e que fugiram da fome, da falta de medicamentos na Venezuela e que encontraram refúgio aqui. A história mostra que em Caicó há uma grande quantidade de judeus, né, que se estabeleceram lá, que também saíram fugindo de fascismo, de ditaduras de extrema-direita, inclusive, e que, numa situação lamentável que a história da humanidade percebeu, né, essas pessoas se espalharam pelo mundo e boa parte dessas pessoas moram justamente, começaram as suas vidas justamente em Caicó, né, um dos lugares do Brasil onde isso aconteceu. Talvez por isso, eles que sentiram na pele, né, tem esse lado mais acolhedor também, né? Isso. E a UFRN, dentro desse movimento, também vem abrindo vagas, fazendo convênios para receber, principalmente imigrantes africanos. Pelo nosso curso de Direito mesmo, já tivemos alguns alunos. Muito bacana. Bom, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador mais detalhes, né, sobre o lançamento do seu livro, como as pessoas podem fazer para adquirir, onde é que ele vai estar disponível, né, que é o livro A Concretização dos Direitos Humanos dos Migrantes, né, de acordo com a nossa legislação brasileira, né? Então, o que é que você poderia dizer para a gente sobre essas informações finais? Bom, o livro será lançado hoje, fica o convite a todos, na Galeria Fernando Chiriboga, lá no Midway Mall. Midway Mall, Galeria de Fernando Chiriboga, muito aconchegante, muito bacana. Pois é, das 18h30 às 21h30, eu estarei lá vendendo e autografando os livros. Maravilha, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Sinhá Maria e também de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares, né? Já vão fazer tapioca no lançamento do livro e também vai ter castanha, vai ter queijo, vai ter muita coisa lá, viu? Excelente. Muito obrigado pelos kits e pela presença. Muito obrigado, professor. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão de hoje. Acolha, porque um dia pode ser que você precise ser acolhido, sobretudo os estrangeiros. A gente fica por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal com o nosso Nordeste Urgente.